Ah, o erro é da força-tarefa. Han Yu-bing sorriu e disse que ela teria simplesmente destruído aquele monstro de qualquer maneira. Os jovens ficaram aguardando a decisão da comissão. Seo Yeon perguntou: "É verdade que todos os novos candidatos são ex-caçadores?" Lee A-yeon confirmou que era verdade, mas isso não significava nada porque todos eram zeladores. Na verdade, todos gostariam de encontrar alguém que fosse o segundo Kim Jong-woo. Kim Min-ju disse que todos acham que isso é fácil. Entretanto, Kim Jong-woo é a exceção à regra, e encontrar alguém semelhante é simplesmente impossível. Lee A-young disse que essa é a diversão da gerência deles. Eles gostam de procurar uma réplica exata de algo popular. A garota acrescentou que para a gerência da associação, a nova equipe de limpeza não passa de um brinquedo. Entretanto, agora a equipe de limpeza tem muitas oportunidades. É por isso que ela deseja sinceramente que Kim Jong-woo vença essa luta. Seu candidato é digno de confiança. Seo Yeon e Kim Min-ju se perguntaram: quem ele trouxe? Essa pessoa é talentosa? Lee A-young disse que ela mesma não sabe muito, mas é uma garota extremamente incomum. Han Yu-bin respondeu que ela conhecia apenas uma regra: se você vir um alvo, deve destruí-lo. Quanto ao equipamento, nos Estados Unidos, todos tinham seu próprio kit. E se lhe perguntassem o que era mais importante, a associação ou a equipe, que pensassem na resposta sozinhos. Han Yu-bin disse que não entendia essas regras. Será que ela realmente precisa de permissão para atacar um monstro? O que é mais importante, cumprir os regulamentos, salvar a imagem da empresa ou salvar vidas? Todas as suas respostas foram nesse sentido. Como ela pôde ser levada para a Associação Internacional? Nosso herói não se importava se a garota passaria na seleção. Ele tinha um problema maior: Shin Tae-hwan, o candidato mais adequado aos olhos deles. Mas ele não será útil para a equipe de limpeza, ela não será mais eficiente. Esse é o pior cenário possível. Kim Jong-woo se perguntou: será que eles não poderiam contratar ninguém? O gerente de seleção perguntou se poderia encerrar a entrevista se o Sr. Kim Jong-woo não tivesse nenhuma pergunta. O Sr. Kim Jong-woo perguntou: em quantos pedaços o corpo de um monstro do tipo milípede deve ser cortado? O gerente ficou surpreso. Que tipo de pergunta é essa? Nosso herói também ficou surpreso. Onde o gerente achava que estava selecionando os candidatos, Kim Jong-woo comentou que eles precisam de funcionários para o departamento de limpeza, a equipe de limpeza. Ele não vê problema em fazer perguntas diretamente relacionadas ao trabalho. Não é como se estivessem recrutando caçadores. Kim Jong-woo disse que, a julgar pelo silêncio, nenhum dos candidatos pode responder. Então ele faz a próxima pergunta. Se o sangue humano e o sangue dos monstros se misturarem e inundarem as paredes da masmorra, qual é a melhor maneira de limpar isso? Shin Tae-hwan ficou surpreso. Que tipo de pergunta é essa? Kim Jong-woo se levantou de seu assento e disse que, se os candidatos não sabem nem mesmo coisas básicas, então eles não estão interessados no esquadrão de limpeza porque são completamente inúteis. Ele acrescentou que não achava que ninguém aqui fosse adequado para o cargo de zelador. Shin Tae-hwan perguntou se era realmente necessário fazer uma declaração tão drástica. O protagonista respondeu que tinha um motivo e que já o havia expressado. Um dos candidatos disse que esse rapaz havia virado toda a entrevista de cabeça para baixo. O que mais ele poderia fazer? Ao sair da sala, Shin Tae-hwan disse ao jovem que não se esquecesse de seu status. Acho que sua opinião não significa nada. Nosso herói achou que sua declaração realmente parecia radical. Han Yu-bin se aproximou de Kim Jong-woo e perguntou o que era aquilo. A garota disse que ele poderia tê-la avisado que haveria tais perguntas. Ela havia sido informada sobre a organização, então essa foi a única razão pela qual ela veio. Kim Jong-woo respondeu que duvidava que os Estados Unidos contratassem trabalhadores que não soubessem de nada. Ele acrescentou que se ela quiser fazer parte do esquadrão, deve se preparar. Caso contrário, ela será pisoteada no chão. O jovem perguntou: Han Yu-bin realmente achava que os zeladores estavam relaxando e não faziam nada? Kim Jong-woo disse que a entrevista foi remarcada para outro dia, então ela deve se preparar se ainda quiser ser zeladora. Caso contrário, não há motivo para vir. Pela primeira vez em sua vida, Han Yu-bin passou por tal humilhação.
Nada parecido com isso havia acontecido com ela durante todo o tempo em que viveu nos Estados Unidos. Sang-hyuk disse à sua irmã para se acalmar. Ela deveria ser grata por Kim Jong-woo não tê-la repreendido na frente de todos. O irmão acrescentou que, quando se trata do trabalho e da equipe, Kim Jong-woo se torna uma pessoa completamente diferente. Sang-hyuk perguntou à sua irmã. Ela realmente achava que seria tão fácil entrar para a equipe de limpeza? A garota respondeu que Kim Jong-woo definitivamente a odeia. O irmão perguntou se ela iria para a próxima entrevista. A garota disse que não se importava mais. Han Yu-bing percebeu que não sabia nada sobre limpeza. Mesmo que conseguisse passar na parte prática, o supervisor ainda não a deixaria avançar mais. Sang-hyuk disse à irmã para pensar. Se ela passasse, teria que fazer a parte da limpeza. Mas será que isso é realmente possível? Bateram na porta e Kim Min-ju e Seo-yeon apareceram. As moças pediram desculpas pela visita inesperada. Os colegas de trabalho de Sang-hyuk disseram que queriam ajudar Han Yu-bing. Este último perguntou por que eles estavam indo ajudá-la. Kim Min-ju explicou que era por causa da parte prática da entrevista, que é bastante difícil. Então Han Yu-bing reformulou a pergunta. Por que eles precisam dela? Kim Min-ju não teve tempo de responder antes que toda a equipe de limpeza aparecesse na porta. Byung Chang-hyun disse que valia a pena explicar. Han Yu-bing só precisava estar na equipe deles. Park afirmou que contaria a ela tudo sobre o processo de limpeza. Han Yu-bing ficou surpreso. Será que pessoas de tal status realmente se reuniram para ajudá-la? Será que isso acontece mesmo? A garota disse que estava grata a todos os presentes, mas que não iria à entrevista novamente. Uma semana se passou. Treinamento prático. Todos se reuniram em frente à entrada da masmorra. Kim Jong-woo notou que a garota tinha vindo, apesar de ele não ter certeza disso. Han Yu-bing disse que não faria mal elogiá-la, porque uma boa palavra é boa para todos. Ela acrescentou que não estava aqui por escolha própria. Kim Jong-woo se perguntou por que ela parecia tão confiante. É óbvio que ela não teve uma boa noite de sono, mas há um fogo em seus olhos. Será que ela está sacrificando o sono para se preparar durante todo esse tempo? Han Yu-bing disse que veio se desculpar. Ofereceram-lhe um uniforme. Kim Jong-woo respondeu que não pediria desculpas. Embora ela tenha razão em alguma coisa, é claro. Han Yu-bing comentou que o terno é um pouco desconfortável. Kim Jong-woo disse à menina para não mexer com ele. Afinal, ele é o chefe dela. Han Yu-bing pensou que ela estava estudando há uma semana inteira graças a pessoas boas. Eles não quiseram contar aos seus superiores porque são seus colegas. Eles pediram que ela mantivesse segredo. O diretor Seo Min-chul anunciou que as tarefas práticas seriam realizadas em masmorras reais. Os candidatos serão acompanhados por juízes. Ele acrescentou que os candidatos receberão várias tarefas ao entrar na masmorra. A avaliação será feita de acordo com o modo como cada um deles lidar com as tarefas. O principal é estar atento e seguir as regras. Um candidato perguntou: "Essa já é uma masmorra limpa?" O diretor respondeu que a limpeza faz parte da tarefa. Portanto, a masmorra está ativa. Mas todos os candidatos são ex-caçadores, então não deve haver nenhum problema. Todos os candidatos de uniforme entraram no calabouço. A tarefa prática começou. Um dos examinadores relatou que eles tinham um problema. Houve um pedido de ajuda da Força Tarefa 4, mas não havia equipes disponíveis. O que os candidatos fariam? Um candidato sugeriu. Ele terminaria a tarefa em 20 minutos e iria para o resgate. Os outros concordaram. Kim Jong-woo achou que essa era a resposta esperada. Cada um deles tem um nível comparável ao do líder do esquadrão. Ninguém está disposto a ceder. No entanto, eles não percebem que essa é a escolha errada. O protagonista achava que, se continuasse assim, ele expulsaria todos eles. Han Yu-bing disse que não concordava. Todos olharam para ela com surpresa. Ela explicou: 20 minutos não seriam suficientes. Tudo teria que ser verificado novamente depois que o trabalho fosse feito. Shin Tai-hwan disse que se eles não conseguem nem lidar com isso, qual é a vantagem de se tornar um zelador? Outro candidato acrescentou que, se a garota não tiver certeza, deve voltar atrás.
O examinador disse que a maioria concordou em fazer a varredura. O protagonista ficou surpreso. Será que essa garota realmente entendeu a questão? Kim Jong-woo percebeu que os outros candidatos estavam cometendo um grande erro naquele momento. A parte prática da tarefa não se trata apenas de limpar. É importante ser capaz de trabalhar em equipe e avaliar a força. É impossível terminar a limpeza em 20 minutos. A melhor solução seria não se apressar para ajudar. Han Yubin percebeu isso imediatamente. Ela havia mudado muito em uma semana. Um monstro enorme atacou o esquadrão de candidatos a faxineiros. Cada um dos ex-caçadores realizou uma invocação. Shin Tae-hwan ativou a habilidade da raiva e atacou o monstro. Han Yubin ativou a habilidade Strike e também atacou o monstro. Seo Min-chul disse que eles não deveriam esperar mais nada da caçadora. O gerente admitiu que essa caçadora havia destruído um monstro de alto nível com um único ataque. O diretor disse que ele não era muito forte. Para Han Yubin, até demais. Esse é o nível de uma caçadora de nível internacional? Kim Jong-woo percebeu que esse simples ataque tinha um certo significado. Kim Jong-woo chamou a atenção da equipe de limpeza de candidatos. Após o exame prático, Seo Min-chul disse a seu candidato, Shin Tae-hwan, que algumas das tarefas para os novatos foram preparadas por Kim Jong-woo. Só porque ele é um faxineiro, eles não podem saber a resposta correta com antecedência. Shin Tae-hwan ficou indignado. Diretor, ele mesmo disse que a nova equipe faria coisas mais importantes do que limpar. Seo Min-chul reconheceu o fato, mas só depois que a entrevista e a tarefa prática foram concluídas. O diretor disse que Shin Tae-hwan não deveria se preocupar, pois ele foi chamado por um motivo. Temos que olhar para essa questão de uma perspectiva diferente. O diretor sugeriu que seu candidato não enfrentasse dificuldades na próxima tarefa. Ele realmente quer que o cargo fique com Shin Tae-hwan. O candidato se familiarizou com as informações privilegiadas que o diretor lhe deu e disse que não seria difícil para ele. Agora que ele conhece o teste, a vitória está em seu bolso. Kim Jong-woo anunciou que, devido à ocupação dos outros esquadrões, os candidatos deveriam fazer a limpeza dessa masmorra sozinhos. No entanto, o tempo seria limitado. Shin Tae-hwan parecia muito confiante. Kim Jong-woo estabeleceu mais condições. Cada um dos candidatos deve acreditar que seus colegas estão mortos, o que significa que cada candidato deve confiar apenas em si mesmo. Agora, cada candidato está protegendo e limpando a masmorra sozinho. Shin Tae-hwan ficou surpreso porque isso não estava em seus planos. Kim Jong-woo disse que era necessário se apressar, pois só havia 20 minutos de tempo. Shin Tae-hwan se perguntou: eles acharam que ele simplesmente deixaria a folha de papel com todas as tarefas na frente de todos? O gerente disse que Kang Woo-hyuk não passou no teste. Kim Jong-woo viu que esse candidato não sabe nem o que fazer com um pano. Shin Tae-hwan achava que ele já foi o número 1, um líder de guilda, um caçador de Ahang. E agora ele tem que se ajoelhar e esfregar o chão. 20 minutos e nenhuma ajuda. O que devo fazer com tudo isso? Shin Tae-hwan estava indignado. Ele não foi avisado sobre isso. Essa não é uma tarefa para iniciantes. Ele não fará nada. Han Yubin se perguntou: por que esse homem está tão histérico? Será que ele acha que limpar é mais difícil do que passar o esfregão? Kim Jong-woo disse: ele observa para si mesmo que Shin Tae-hwan está desistindo. O protagonista perguntou: Han Yubin está embarcando na tarefa? O jovem pensou: se até Shin Tae-hwan se recusou a fazer as tarefas, então essa garota também poderia ser riscada da lista de candidatos. Han Yubin disse para marcar 20 minutos e começou a limpar vigorosamente, borrifando produtos químicos no corpo do monstro enquanto o cortava em pedaços. Ela bloqueia instantaneamente o gás venenoso e o sangue do corpo e faz isso de forma incrivelmente rápida e eficiente. Mas esse é o nível de uma faxineira profissional. Agora o protagonista percebeu o que sua equipe não queria contar a ele. Eles haviam preparado essa garota para a tarefa prática. Han Yubin agiu profissionalmente. O monstro foi desmembrado de acordo com as regras. Nosso herói se perguntou como ela conseguia acompanhar o ritmo. Por que ela leva a limpeza tão a sério?
Kim Jong-woo percebeu que Han Yu-bin seria capaz de passar no teste, embora ele esperasse que todos os candidatos fossem reprovados nesse exame. Shin Tae-hwan disse que somente Kim Jong-woo sabia dessa tarefa e que ele avisou especificamente essa garota. Kim Jong-woo respondeu que isso não era verdade, mas Shin Tae-hwan não acreditou nele. Han Yu-bin disse ao caçador para ficar quieto. Han Yu-bin terminou seu trabalho e o monstro desmembrado foi ensacado. Além disso, a masmorra foi limpa. A garota perguntou: por que Shin Tae-hwan não admite que a limpeza está além de sua capacidade? Uma semana foi suficiente para que ela aprendesse tudo. Han Yu-bin perguntou: ele ainda se achava mais esperto que os outros? Não está na hora de ele encarar os fatos? A garota acrescentou que Shin Tae-hwan está sempre se gabando, então ela até achava que ele era bom em alguma coisa se ele se apresentasse assim. No entanto, depois do que viu, ela está disposta a apostar que esse caçador foi definitivamente expulso da posição de líder da guilda. Shin Tae-hwan disse que essa garota não era páreo para ele. Ele ativou a habilidade Loucura. Anteriormente, Shin Tae-hwan era o berserker número 1 do país. Han Yu-bin disse que o entrevistador não tinha ideia de por que ela havia sido demitida de seu emprego anterior. A garota ativou sua habilidade de berserker. Os dois candidatos a zelador se enfrentaram com suas habilidades ativadas. Eles estavam prontos para o combate corpo a corpo. Shin Tae-hwan foi o primeiro. Ele não se conteve e atacou a garota. O protagonista ativou sua habilidade de hiperaceleração e puxou Han Yu-bin para o lado. Ele perguntou o que o caçador estava fazendo. O protagonista disse aos dois para se acalmarem se não quisessem se meter em problemas. O Shin Tae-hwan, desativado, disse para tirar o pé daquele cara de suas costas. O caçador não entendia como um faxineiro podia ser tão rápido. Kim Jong-woo disse que esse caçador durão começou a confusão sozinho. Suas ações foram apenas de autodefesa. Nosso herói pediu que Han Yu-bin também se acalmasse e abaixasse imediatamente sua arma. Han Yu-bin disse que estava calma e que não faria isso novamente. O protagonista não imaginava que os berserkers teriam tantos princípios. Kim Jong-woo disse que o teste prático havia terminado e que não via sentido em continuar. Após o teste, nosso herói foi até a garota e pediu desculpas. Han Yu-bin definitivamente não esperava por isso. O jovem acrescentou que a tratou de forma rude na entrevista. Ele disse que, apesar de ela não ter se saído bem na entrevista, o resultado de hoje foi ótimo, além da explosão de raiva. Han Yu-bin admitiu que os colegas de trabalho de Kim Jong-woo ajudaram um pouco. O jovem respondeu que isso não importava. Ela estava se saindo bem sozinha na masmorra. Os professores podiam se orgulhar dela. Han Yu-bin ficou animada e disse que aceitava o pedido de desculpas. De qualquer forma, eles não voltariam a se ver. Kim Jong-woo ficou surpreso. Essa garota não precisa de um emprego? Han Yu-bin disse que só veio aqui para se desculpar. Ela acrescentou que é sempre assim com ela. Assim que ela passa no teste, o interesse desaparece. A equipe de limpeza não era o que ela havia imaginado. O trabalho é sujo e difícil. O dia seguinte chegou. Uma nova masmorra foi ativada na cidade. Sang-hyuk se perguntava se Kim Jong-woo havia perdido a cabeça. O que ele estava pensando quando levou sua irmã para a equipe? Han Yu-bin estava feliz por ter conseguido um pedido de desculpas. A culpa era do próprio rapaz. Ele não deveria ter se metido em problemas. No entanto, como ele foi capaz de bloquear a habilidade berserker dela? Ele a parou com apenas um movimento. Ninguém jamais havia feito isso antes. Han Yu-bin não sabia o que fazer. Será que Kim Jong-woo, um faxineiro qualquer, era realmente capaz de fazer isso? Então por que ele ainda faz parte da equipe de zeladores? A garota recebeu uma mensagem. Ela havia passado na tarefa final e tinha sido aceita no departamento de limpeza. Na filial da associação em Nova York, o gerente ficou furioso. Por que esse arquivo ainda existia? Ele deixou claro que ele deveria ser destruído. A garota respondeu que o grupo de controle havia excluído tudo, mas que os agentes ainda tinham uma cópia. Jason, que dirige o departamento de controle da Associação Internacional de Caçadores em Nova York, disse que não precisa de desculpas. Se o arquivo for divulgado para a imprensa, todos eles estarão mortos.
E se já tivesse sido divulgado, era estranho que nada tivesse saído. A líder de torcida, Chloe, não sabia o que dizer. Há alguns meses, houve um incidente no qual Han Yu-bin teve um papel importante. Angel salvou Han Yu-bin, mas suas mãos ficaram feridas. O monstro era agressivo e de nível extremamente alto. Não havia como simplesmente derrotá-lo. Han Yu-bin disse que seguraria o monstro e que Angel deveria ir buscar ajuda. Angel jogou um pingente para ela e perguntou: "Isso é seu?" Ela acrescentou que Han Yu-bin deveria sobreviver. Ativando a habilidade de superação de obstáculos, Angel empurrou Han Yu-bin para o lado. Este último gritou que Angel tinha que sobreviver. Angel se despediu de seu amigo e se preparou para lutar contra o monstro sedento de sangue. O líder do terceiro grupo, Han Yu-bin, pediu ajuda pelo rádio. A resposta foi curta. Todos os esquadrões de apoio estavam ocupados. Não haveria ajuda. Han Yu-bin gritou que não deveria ser assim. Sempre deve haver pessoas na reserva. Deveríamos enviar pelo menos um. O quartel-general respondeu que isso era impossível. Han Yu-bin estava furiosa, mas não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. Jason disse que isso era loucura. Por causa de uma garota, eles enviaram pessoas para uma masmorra não lucrativa e gastaram todo o orçamento. Uma caçadora inútil das Filipinas lhes custou centenas de milhares de dólares. Ela não valia a pena. De qualquer forma, Angel estava morto, então não havia motivo para isso. O dinheiro foi desperdiçado. O relatório foi falsificado porque a gerência não se importava. Depois disso, Han Yu-bin enlouqueceu. Ela foi expulsa da associação por seu comportamento. Jason achou que tudo ia acabar bem, mas a caçadora conseguiu levar o pendrive com seus documentos. Não se sabe ao certo como ela sabia o que havia nele, mas a verdade não poderia ser revelada. Se os dados vazarem, o desfalque e a corrupção virão à tona. Jason disse que precisava recuperar o pendrive a qualquer custo. Chloe se ofereceu para conversar, mas Jason duvidava que Han Yu-bin pudesse ser negociado, não com o temperamento dela. Chloe informou que, de acordo com as informações do banco de dados, Han Yu-bin estava trabalhando novamente para a associação. Ela havia retornado ao seu país. O gerente acrescentou que a caçadora agora fazia parte da equipe de limpeza. Jason não conseguia acreditar que Han Yu-bin estava agora limpando o chão. Pensando na próxima operação conjunta com a Associação Coreana, ele disse que seria um calabouço em loop. Até agora, os estrangeiros não haviam feito contato. Ordens de Jason: entre em contato com eles pessoalmente. Faça o que for preciso para que a operação aconteça. Han Yu-bin não se esconderia dele. Ele estava ansioso por esse encontro. Há uma semana, Han Yu-bin está trabalhando oficialmente no departamento de limpeza. Tudo está indo de acordo com o planejado. E Kim Jung-woo foi promovido a líder de equipe. Em breve, ele poderá desbloquear uma nova habilidade, mas ninguém no esquadrão o via como um superior. Sang-hyuk perguntou por que ele ainda não havia trazido o produto de limpeza. Seo Yeon disse que eles precisavam de ajuda. Sang-hyuk comentou com má vontade que, assim que o cara conseguiu uma posição, ele parou de trabalhar imediatamente. Seo Yeon acrescentou que o corpo do monstro está petrificado. Ele não pode ser cortado. Precisamos resolver esse problema primeiro. Sang-hyuk disse para que o senhor chefão fosse mais rápido. O supervisor ficou indignado. O que esse Sang-hyuk permite a si mesmo? Nosso herói pensou que, com sua nova posição, seria mais fácil cumprir as condições para desbloquear habilidades. Ele se tornou supervisor, mas ainda era apenas um zelador sênior e não podia influenciar as decisões da sede. Byung Chang-hyun informou que havia uma nova masmorra em Namtaeryong. A força-tarefa e o esquadrão de limpeza devem se unir. O esquadrão de limpeza está livre? Kim Jung-woo respondeu que eles têm trabalho a fazer. Byung Jang-hyun disse que então teríamos que enviar 2 forças-tarefa. Kim Jung-woo se opôs. Isso atrapalharia todo o cronograma. Ele tentará pensar em algo. O protagonista entrou em contato com a faxineira e perguntou se Han Yu-bin estava ocupado. A moça respondeu que eles tinham acabado de terminar e estavam indo almoçar. O supervisor disse que havia uma nova masmorra e que ela precisava ser limpa o mais rápido possível.
Han Yubin ficou indignado. Por que esse supervisor continua sobrecarregando-a com trabalho? Será que ele acha que ela quer trabalhar sem descanso? Kim Jong-woo respondeu que não há outros grupos e que eles limparão e lidarão com os monstros. Eles terão ajuda assim que estiverem livres. Ele acrescentou que, se ela não puder fazer isso, ele encontrará outra pessoa. Aparentemente, ele a superestimou. A Lady Cleaner murmurou que estaria lá. Todas as masmorras difíceis foram atribuídas por nosso herói a Han Yubing. Nenhuma equipe tem uma carga de trabalho dupla agora. Seo Yeon admitiu que quase não há excesso de trabalho agora. Recentemente, a equipe de Han Yubin estava trabalhando por 2. Agora tudo está equilibrado. A habilidade réplica havia sido desbloqueada. Yang viu isso como uma grande vantagem de sua posição. Ele podia evitar fazer o que não queria. Essa tarefa poderia ser delegada com segurança a outra pessoa. O garoto foi até Park Geun-dae e disse que havia trazido algumas roupas para o pai. O homem agradeceu ao filho. Park Geun-dae olhou para o macacão esfarrapado e disse que não precisava mais trazê-lo. O garotinho ficou assustado. Será que o papai tinha sido demitido? Na verdade, Park Geun-dae foi promovido. Agora ele é o gerente do departamento de limpeza. Ele tem até uma gravata. As pessoas na rua disseram que ele ficava bem em um terno de negócios. Park Geun-dae parecia sólido. Ele estava sendo parabenizado por sua promoção. Hoje era seu primeiro dia em seu novo cargo. Havia uma reunião do Departamento de Gerenciamento e Planejamento na sala de conferências. Eles estavam discutindo o Departamento de Operações. A líder do 4º Esquadrão, Chu Ji-young, disse que essa decisão se encaixava perfeitamente na agenda deles. Ela foi apoiada pelo líder do 5º Esquadrão, Kim Min-kyung, que disse que destruir monstros era a prioridade da associação. Jo Ji-young disse que acha estranho que Kim Jong-woo tenha sido nomeado líder da equipe. Ele tira folga quando quer e as operações são atrasadas por causa disso. Ela perguntou a Byung Jang-hyun se é verdade que ele passou para o lado de Kim Jong-woo. Afinal, ele tem que pensar nos caçadores que correm riscos na linha de frente. Byung Chang-hyun respondeu que os caçadores são definitivamente uma prioridade, mas a carga de trabalho do esquadrão de limpeza também deve ser considerada para evitar interrupções. Os participantes ficaram intrigados. Por que temos que nos ajustar ao esquadrão de limpeza? Não deveriam ser os caçadores que determinam a programação? É tudo culpa do Kim Jong-woo. Além disso, ele havia entrado para a associação há pouco tempo. Ninguém pensou que a equipe de limpeza seria capaz de fazer algo assim. Tudo isso se deve ao fato de terem nomeado uma pessoa tola como líder. Kim Min-ju não se conteve. Ela disse que entende a indignação, mas as coisas estão saindo do controle. Eles viram o relatório desta semana? Em um mês, o número de masmorras liberadas aumentou em 30%. É um recorde. A associação nunca trabalhou com tanta eficiência. Lee Soo-young ficou indignado com o que ela estava fazendo. Kim Min-ju respondeu calmamente que ela ainda não havia terminado sua frase. Nesta semana, 100 masmorras foram limpas, e nenhuma emergência. A produtividade aumentou e não houve nenhum caso de força maior. Quem tem o direito de chamar alguém com esses resultados de tolo? Ela acrescentou que entende que Kim Jong-woo pode não gostar dele como pessoa, mas ele foi indicado pelo Departamento de Gerenciamento. Alguém está questionando a decisão deles? Por que não reconhecer os sucessos e apoiar uns aos outros? Um dos caçadores afirmou que não ajustaria sua agenda. Os caçadores são mais importantes. O que todos farão sem eles? Ele disse que nesse caso, Kim Min-ju pode fazer tudo sozinha. Se ela estiver do lado dos faxineiros, poderá ajustar sua agenda. Seus esquadrões não tolerarão tal coisa. Chu Ji-young informou que uma nova masmorra foi descoberta. Deixem Kim Min-ju limpá-la sozinha. Ela foi apoiada pelas outras equipes. O presidente encerrou a reunião. Chu Ji-young desejou boa sorte à garota. Em seguida, o gerente assistente do Departamento de Gerenciamento, Hwang Dong-hui, falou. Ele disse que havia uma ligação da filial americana. Byung Jang-hyun atendeu e explicou que o CEO estava ausente no momento. Ele estava realizando essa reunião.
Ele mesmo não tem permissão para alterar a programação sem a aprovação do diretor. Byung Chang-hyun prometeu passar os contatos. Chu Ji-young perguntou: por que os EY estão ligando para cá? O homem explicou que os americanos queriam fazer uma varredura conjunta e solicitaram permissão, mas todos os esquadrões se recusaram a participar. Portanto, um segundo esquadrão liderado por Kim Jong-woo ficaria encarregado do ataque. Byung Chang-hyun olhou para todos e perguntou: alguém acha mesmo que o cronograma está sendo elaborado para os zeladores? Lee Soo-yeon respondeu que é claro que o segundo esquadrão cuidaria disso. Entretanto, a masmorra não é uma masmorra fácil. Ele sugeriu que uma pessoa separada fosse designada para planejar a limpeza. Kim Min-ju pensou que, mais uma vez, alguém estava tentando interferir. Byung Chang-hyun considerou a ideia razoável e sugeriu que Kim Jong-woo fosse nomeado para o cargo. Ele disse que podia ver em seus olhos. A decisão foi unânime. Assim terminou a reunião. Após a varredura, nosso herói perguntou por que a ex-caçadora da Associação Internacional havia ficado tanto tempo sem fazer nada. Ele perguntou à garota se era uma boa ideia usar todas as suas habilidades. Afinal de contas, ela é uma berserker. Se ela usasse toda a sua força, o corpo do monstro já seria uma pilha de carne moída. Han Yu-bin objetou que, nesse caso, seria difícil fazer a limpeza. Kim Jong-woo disse que essa era uma boa resposta, mas apenas para o exame, não para o trabalho real. Ele acrescentou que a limpeza não deve reduzir a eficácia da varredura. É sempre uma prioridade. Han Yu-bin perguntou: ele não está do lado da equipe de limpeza? Essa pessoa respondeu que ele está apenas fazendo seu trabalho. Han Yu-bin pensou que ele sempre lutou apenas pelos interesses de seu departamento. Kim Jong-woo perguntou se o grupo dela havia almoçado. A garota balançou a cabeça. Então ele lhe disse para terminar de limpar o local e só depois ir almoçar. Han Yu-bin ficou furioso. Naquele momento, o telefone do herói tocou. O número era estrangeiro. Ele atendeu e se apresentou. Era o chefe de uma associação americana ligando. Kim Jong-woo disse à garota que ele tinha uma ligação urgente e que ela deveria terminar sem ele. Afastando-se, ele perguntou qual era o problema. O representante dos Elastrello disse que sabia sobre a nova masmorra. O Sr. Jason disse que essas masmorras são raras até mesmo nos EUA, pois eles têm pouca experiência. Ele sugeriu uma incursão conjunta. O número de telefone foi dado a ele por Byung Chang-hyun. Era uma masmorra em loop. Se os monstros não fossem derrotados de acordo com as regras, ela retornaria infinitamente ao seu estado inicial. Se a pessoa não acompanhasse o tempo e as condições, a varredura poderia se arrastar para sempre. Mesmo em sua vida passada, nosso herói havia limpado essa masmorra mais de 100 vezes. É por isso que houve uma proposta para uma varredura conjunta. Kim Jong-woo pensou que os americanos estavam se intrometendo novamente. Antes da regressão, era a mesma coisa. Eles eram convidados a invadir a masmorra sob o pretexto de treinamento. Depois, roubaram artefatos temporários que só podiam ser encontrados nessa masmorra. Quando a verdade veio à tona, toda a sede ficou abalada. O diretor gritou com Kim Jong-woo. Embora a sede fosse responsável pelo planejamento e controle, os caçadores foram culpados. Ele foi enganado na época, mas agora, conhecendo os motivos deles, ele não concordaria. Kim Jong-woo agradeceu ao seu interlocutor pela oferta e disse que precisava de tempo para pensar. Eles tinham forças próprias suficientes para essa operação. O Sr. Jason entendeu isso como uma rejeição. No entanto, não foi surpreendente. Uma oferta tão repentina poderia, de fato, ser alarmante. O americano disse que estava pronto para apoiar financeiramente a operação. Ele até se ofereceu para transferir o dinheiro para a conta pessoal de Kim Jong-woo. O jovem observou para si mesmo que isso não havia acontecido da última vez. Será que eles realmente achavam que ele poderia ser comprado? Jason falou a quantia, 1 milhão. O protagonista pensou por um momento. Talvez ele devesse aceitar. Naquele momento, ele recebeu uma mensagem de Kim Min-ju. Os outros esquadrões estavam boicotando. Somente o grupo deles participaria da limpeza. Kim Jong-woo disse a Jason que estava disposto a participar de uma incursão conjunta. O americano disse que havia uma coisa.
A masmorra era complicada, e era desejável ter uma equipe de limpeza que pudesse ajudar na batalha. Kim Jong-woo lhe garantiu que eles tinham exatamente essa equipe. Jason agradeceu e se despediu, prometendo vê-lo em breve. Kim Jong-woo percebeu que eles precisavam mudar os horários. E dada a escalação, os antigos colegas de Han Yu-bin provavelmente estariam viajando com eles. Ele se perguntou se deveria levá-la em uma operação como essa. Uma semana depois, no dia do ataque conjunto com a Associação Americana, as equipes se encontraram na entrada da masmorra. Estava chovendo muito lá fora. Seo Yeon admitiu que a reunião acabou sendo solene. Eles estavam discutindo os detalhes há mais de uma hora. Kim Jong-woo explicou que operações conjuntas com estrangeiros são raras. As associações têm regras de limpeza diferentes e tudo precisa ser coordenado. Especialmente uma masmorra desse tipo exige uma preparação especial. Um erro pode custar muito caro. Seo Yeon ficou horrorizada e perguntou se era possível ficar presa nela para sempre. Kim Jong-woo respondeu que não havia garantias naquela região. Sang-hyuk resmungou porque o comandante estava agitando as coisas desde o início. Como Seo Yeon trabalhará em silêncio agora? Ah, e como eles são americanos, o que poderia dar errado? O problema era que os americanos poderiam muito bem estar fazendo jogo duplo. Um caçador já havia limpado uma masmorra dessas 1.500 vezes e acabou enlouquecendo. Kim Jong-woo sabia que eles não tinham as informações de que precisavam, mas ele havia conquistado essa masmorra em sua vida passada e conhecia os meandros. No entanto, se ele demonstrasse consciência excessiva, isso levantaria suspeitas. Além disso, Kim Min-ju precisava ganhar experiência. Ele decidiu atribuir a tarefa a ela. Enquanto isso, ele iria obter secretamente a Pedra do Tempo. Han Yu-bin ficou furioso. Por que o líder não os havia avisado que os americanos estariam com eles? Kim Jong-woo admitiu honestamente que ela teria se recusado. Sang-hyuk sorriu e comentou que eles poderiam entrar em uma briga agora. Seo Yeon se arrependeu de não ter trazido pipoca com ela. O herói entendeu os sentimentos da garota, mas pediu que ela agisse profissionalmente e não fizesse uma cena. Han Yu-bin disse que, se alguém faria uma cena, seriam os americanos. Kim Jong-woo disse a ela para não causar problemas durante a invasão. Han Yu-bin se perguntou, de forma sarcástica, quanto tempo os americanos durariam. O comportamento da garota deixou o herói inquieto. Ele não entendia o que ela estava pensando. Ele supôs que os americanos também tinham uma agenda oculta. Se a operação fracassasse, isso se refletiria no departamento de limpeza. Os detratores tirariam vantagem disso imediatamente. E Kim Jong-woo não queria perder tudo pelo que havia trabalhado tão arduamente. O Sr. Jason se apresentou e disse que era um prazer conhecê-lo. Ele esclareceu. Estava enfrentando a equipe de limpeza, certo? Chloe se apresentou como membro da equipe de apoio. Kim Jong-woo retribuiu a visita. Jason disse que já tinha ouvido falar dos talentos de Kim Jong-woo. Ele descartou o fato como um exagero. Jason então perguntou como Han Yu-bin estava se saindo. Eles não se viam há muito tempo. Ela respondeu friamente que estava bem. Jason disse que estava feliz por vê-la na equipe. Han Yu-bin não compartilhava desse sentimento. Ela disse que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Eram as circunstâncias. Jason assentiu. É preciso separar a vida pessoal da profissional. Ele também lamentou o que havia acontecido com Angel. Ele perguntou, Han Yu-bin levou alguma coisa com ela quando saiu? A resposta foi não. Quando Jason se despediu, ele esperava que a cooperação fosse bem-sucedida. Naquele momento, ele sussurrou para Chloe que ela estava encarregada da Pedra do Tempo. Ela tinha que obtê-la a qualquer custo. E ele mesmo cuidaria dos dados que a menina havia roubado. Kim Min-ju reuniu seu esquadrão e disse que agora daria a eles uma breve instrução antes da varredura. Ela disse que a masmorra à frente deles era uma masmorra de loop de 2 zonas de alta complexidade. Não há muitas masmorras como essa, mas se eles trabalharem juntos, não deverão ter problemas. Como a masmorra pode voltar ao seu estado original, ninguém sabe quanto tempo eles passarão lá. Portanto, precisamos atacar com eficiência, poupar nossas forças e seguir rigorosamente o protocolo da Associação dos Ewawa.
Kim Min-ju terminou o briefing. É hora de começar. 3 horas depois, a batalha contra o monstro atingiu seu clímax. A garota anunciou que esse era o ataque final. O chefe se mostrou incrivelmente resistente. Ela ativou uma habilidade única: 1000 mãos. Kim Min-ju informou que o primeiro chefe foi destruído. Kim Jong-woo a elogiou e a lembrou. Agora precisamos ajudar o segundo grupo sem desperdiçar energia com os monstros menores. O comandante perguntou a Sang-hyuk como estava indo a limpeza. Ele respondeu que estava tudo bem. O esquadrão de varredura já processou a sala grande e uma das salas menores. Devemos nos lembrar de registrar a hora exata e o número de loops. Seo-yeon foi instruído a verificar o número e a condição de todos os participantes a cada novo ciclo. O comandante ordenou que os corpos dos monstros pequenos não fossem desmembrados. Queimá-los seria suficiente. O principal era manter o ritmo da força-tarefa. O protagonista disse a Han Yu-bing para fazer um mapa da masmorra. Com suas habilidades, isso não deveria ser um problema. Han Yu-bing perguntou. Fazer um mapa não é trabalho de supervisor? Kim Jong-woo respondeu que o mais importante é ter o mapa pronto. Não importa de quem é a responsabilidade. A garota estava com raiva do comandante. Kim Jong-woo odiava pessoas muito inteligentes. No momento, a segunda força-tarefa sob seu comando estava fazendo a limpeza. O pessoal do Zetena Mesro estava ajudando na retaguarda, e um esquadrão de limpeza estava fechando o comboio, restaurando a ordem. Parecia que a incursão transcorria sem complicações. No entanto, o herói ficou alarmado com aquele Jason de cabelos vermelhos e bigode. Há algum tempo, Kim Jong-woo havia notado que ele estava observando todos os seus movimentos. Se Jason estivesse interessado apenas na Pedra do Tempo, ele não teria sido tão atencioso com os zeladores. Então, há mais do que isso. De qualquer forma, enquanto ele estiver aqui, os americanos não conseguirão a pedra. Kim Min-ju disse que a última sala é à esquerda. Portanto, o chefe deve estar lá dentro. Ela esclareceu. Se todos estiverem prontos, eles entram. A segunda força-tarefa entrou na sala do chefe. Mas o monstro não estava lá. Kim Min-ju olhou em volta e disse à professora que não estava gostando de tudo aquilo. Ela disse aos lutadores para ficarem atentos. De repente, houve uma explosão e fragmentos de rocha voaram em todas as direções. Um monstro-chefe apareceu do nada e atacou um dos caçadores. Jason pensou com irritação. Por que aquele zelador continua olhando para ele? Se isso continuar, ele não conseguirá realizar o que havia planejado. Kim Jong-woo parecia estranho e desconfiado. O americano sentia como se estivesse sob constante vigilância. Esse zelador estava literalmente devorando-o com seu olhar. Ele começou a pensar em como se livrar do observador incômodo. Naquele momento, Kim Jong-woo perguntou a Kim Min-woo como as coisas estavam indo. Algo estava acontecendo do lado de fora da porta, com batidas fortes e sons estranhos de rachaduras. A segunda equipe relatou uma varredura bem-sucedida, mas depois houve um grito agudo. Algo havia dado errado. Kim Jong-woo abriu as portas e viu o chefe derrotado, mas um dos caçadores estava gravemente ferido. Kim Min-ju relatou em lágrimas. Eles tinham baixas. Ela sussurrou que tudo aconteceu muito rápido. Ela não teve tempo de reagir. Kim Jong-woo culpou a si mesmo. Ele havia superestimado a força dos dois grupos e não havia considerado o nível de treinamento dos americanos, tudo porque sua mente estava na Pedra do Tempo. A varredura foi declarada um fracasso. O sistema informou. Devido a uma violação das condições, haveria um retorno em 5 segundos. O retorno começa, anunciou o sistema. Os caçadores ficaram em frente aos corpos dos mortos, Yoon Sung-il e Kim Kwang-hui, e pediram desculpas a eles. O herói pensou que os americanos não esperavam esse resultado. Eles imediatamente organizaram uma reunião de emergência. Devido aos perigos da masmorra, os americanos forneceram apoio de retaguarda para os faxineiros. A segunda força-tarefa, embora fisicamente em ordem, estava moralmente à beira do abismo. O jovem percebeu que Kim Min-ju também estava moralmente exausta. Ela é a comandante. Ninguém pode sobreviver à morte de um soldado. Ela perguntou ao professor se o Golem do Atlântico tinha alguma fraqueza.
Como esse monstro pode ser enfraquecido de forma eficaz? A garota acrescentou que, felizmente, eles estavam em uma masmorra em loop. Mais cedo ou mais tarde, ela destruiria aquela coisa. Kim Jong-woo advertiu. No momento, ela precisa pensar em táticas, não em vingança. Ela é a líder e não tem o direito de colocar o esquadrão em risco. Ele exigiu que a garota se recompusesse e avaliasse a situação com sobriedade. A responsabilidade é dela. O primeiro chefe é um golem que emite luz azul. O segundo é vermelho. Fora isso, eles não eram diferentes. Kim Jong-woo perguntou o que aconteceu depois da vitória deles. Min-ju respondeu. O golem azul entrou em colapso e brilhou em azul brilhante, e o vermelho brilhou em vermelho. Nada mais. O protagonista esclareceu. Ela havia notado por que eles brilhavam de forma diferente? A garota respondeu que até a janela do sistema ficou azul após o retorno. Kim Jong-woo observou. A cor vermelha não apareceu em nenhum outro lugar. Portanto, o azul poderia ser uma pista. Kim Min-ju apresentou duas teorias. Ou a azul deve ser destruída primeiro, ou as duas ao mesmo tempo. Ela reuniu os caçadores e anunciou uma breve reunião. Desta vez, eles se dividirão em duas equipes e atacarão simultaneamente. A comunicação por rádio será perdida assim que os chefes aparecerem. Portanto, a batalha deve ser iniciada de forma sincronizada e concluída em 20 minutos. Os caçadores estavam exaustos, mas agora tinham uma estratégia. Com o apoio dos americanos, eles deveriam ser capazes de lidar com a situação. Um dos americanos pediu para enviar Han Yu-bin com eles. Eles não tinham combatentes de combate corpo a corpo. E ela já havia trabalhado com eles. Deveria dar certo. Kim Min-ju respondeu que a licença da garota havia sido revogada. Na verdade, ela não a teria enviado. Mas Han Yu-bin disse que não se importava. O importante é sair daqui. Kim Jong-woo pediu para não se preocupar com isso por enquanto, embora as coisas estivessem fervendo por dentro. Ele disse a Kim Min-ju para se concentrar. Não se podia permitir mais baixas. Era hora de testar do que esses monstros eram capazes. A comandante saiu primeiro para enfrentar o golem de olhos vermelhos. Ela atacou, mas o golpe falhou. O ataque repetido também não conseguiu derrubá-lo. A protagonista percebeu que lhe faltava poder de fogo, e não era de se admirar. Todos estavam em seu limite. O golem contra-atacou e a Kim Min-ju ferida voou por vários metros. Nosso herói pegou a garota e usou suas habilidades únicas para repelir o ataque do golem de olhos vermelhos. Mantendo o monstro à distância, o jovem ativou a habilidade Fire. Kim Jong-woo deu à garota uma espada em suas mãos e lhe disse que, se ela não derrotasse esse monstro, ela incriminaria os outros caçadores. Kim Min-ju disse que sua mão direita estava machucada, mas afinal ela é destra. O professor a lembrou de que a garota havia praticado com a espada e com a mão esquerda. Ela deve fazer isso hoje para o bem da defesa da equipe. O protagonista pensou que, se esse fosse o Kim Min-ju que ele conhecia antes da regressão, eles não teriam chance de vencer. No entanto, não era mais a mesma Kim Min-ju. Nessa realidade, a garota era a aprendiz do nosso herói. A habilidade Espadachim havia sido ativada. Essa habilidade única era uma combinação das outras duas. Agora Kim Min-ju se tornou uma verdadeira mestre da espada que luta igualmente bem com as duas mãos. A situação entre Han Yu-bin e a filial americana se desenvolveu da seguinte forma. A caçadora também estava lutando contra um monstro gigante. Yu-bin perguntou se Jason faria um trabalho melhor. Caso contrário, ela lidaria com ele pessoalmente mais tarde. Jason disse que eles estavam cansados e em uma situação desesperadora. Ninguém estava envolvido na batalha contra esse chefe. Chloe disse que restam apenas 5 minutos. Han Yu-bin gritou que ela sabe de tudo. A garota estava furiosa. Será que todos eles estavam realmente cansados? No entanto, durante todo esse tempo eles estavam conservando suas forças. A garota não queria simplesmente desistir. Ela percebeu que os americanos haviam decidido armá-la. A habilidade única, Furious Berserker, foi ativada. Não havia mais nada para a garota fazer a não ser continuar e acabar com isso. Jason notou que Yu-bin finalmente havia ativado sua habilidade. Kim Min-ju havia ativado a habilidade Awakening.
Despertar. Kim Jong-woo pensou que essa era uma oportunidade de melhorar suas habilidades em um nível único. Os próprios caçadores se elevam a uma classe única. Mesmo entre os de nível A, não há muitos caçadores como esse. Apesar de tudo isso, você só pode usar uma habilidade única uma vez. O protagonista diz que estará protegendo Kim Min-ju. A garota deve confiar nele e atacar com ousadia. Agora, com a ajuda de seus poderes, ela poderá dividir esse monstro ao meio. Devemos reunir todo o nosso poder e lidar com ele. Kim Min-ju respondeu que faria isso. A habilidade Espada Guanyin de 1000 mãos foi ativada. Kim Min-ju gritou bem alto e partiu para o ataque. O monstro olhou com olhos vermelhos e se preparou para repelir esse ataque. A garota estava determinada. O protagonista ativou a habilidade Flame e apoiou a garota atacando o monstro. Kim Min-ju ativou a habilidade Extermination, Extermínio, e atacou o monstro de olhos azuis. O monstro de olhos azuis foi decapitado. O sistema informou que todas as condições haviam sido atendidas. A missão havia sido concluída. Kim Jong-woo elogiou o aluno. Han Yu-bin sentou-se em frente ao monstro destruído. A garota também havia concluído sua tarefa. Kim Jong-woo perguntou a Kim Min-ju como ela estava se sentindo. A garota respondeu que estava bem e que sobreviveria. Os caçadores correram até a comandante e perguntaram como ela estava se sentindo. Chegou um relatório informando que a segunda força-tarefa havia terminado seu trabalho e estava seguindo em frente. Os faxineiros terminarão sua parte do trabalho e os seguirão. Kim Jong-woo disse que daria uma olhada nos faxineiros, que os caçadores talvez não esperassem por ele, e seguiram em frente. O homem massacrou os faxineiros Sang Hyuk e Seo Young. Ele os segurou pelos cabelos. Han Yu-bin ficou indignado. O que está acontecendo aqui? Será que ele realmente acha que, por ser da Associação Internacional, pode se safar dessa? Han Yu-bin disse que o Sr. Jason atacou os aliados. Jason se perguntou: o que isso importava? Ele os destruiria ou eles morreriam na batalha? De qualquer forma, eles não diriam nada. Será que o público se importaria com alguns zeladores destruídos? Jason colocou um punhal na garganta da garota e perguntou onde ela estava colocando os arquivos que roubou deles. Han Yu-bin respondeu que não fazia ideia do que se tratava. A garota percebeu que Jason estava esperando até que ela usasse sua habilidade descartável. Ele disse que não esperava que essa garota lhe respondesse. Ele a enviará a esses amigos para que ela possa dizer oi a eles. Jason acrescentou que eles eram colegas e deveriam ficar juntos. Kim Jong-woo chegou na hora certa e ativou a habilidade 1000 mãos de Guanyin. A adaga foi arrancada das mãos do americano. O protagonista admitiu que, é claro, ele adivinhou que os dois estavam se desentendendo. Mas qual é a vantagem de atacar aliados durante uma operação? O jovem acrescentou que eles precisavam sair daqui primeiro. No entanto, ele teria que responder pelo que o americano havia feito no futuro. Jason não se acalmou e ativou sua habilidade única. O homem ordenou que abrissem fogo e destruíssem esses vilões. Os caçadores americanos ativaram suas habilidades de necromante e metralhadora e abriram fogo para matar. Houve disparos indiscriminados de armas de fogo rápido. Tudo estava cheio de fumaça e envolto em chamas. Um dos caçadores perguntou ao líder se ele tinha certeza de que deveria fazer isso. Jason disse que não deveríamos deixar nenhuma testemunha. Nosso herói concordou que nenhuma testemunha deveria ser deixada para trás. Mas será que alguém neste país levantaria um dedo sequer por causa de alguns americanos? O protagonista estava são e salvo. Ele perguntou por que essas pessoas vieram para cá e fizeram o que quiseram. Eles são verdadeiros marginais. Kim Jong-woo disse que havia caçadores, magos e até um necromante na frente dele agora. 12 homens de Behang, 5 de Serang e 2 de Derang. Eles trabalham incrivelmente bem como uma equipe. Mas por que estão se mantendo tão distantes? Kim Jong-woo disse que tudo isso não cabe em sua cabeça. Eles estão realmente tentando economizar o orçamento? Han Yu-bin perguntou por que o cara está provocando os americanos. Ele não vai lutar contra eles sozinho, vai. Chloe sugeriu que saíssemos daqui primeiro. O apoio chegará em breve e os 2 zeladores estão apenas inconscientes. Han Yu-bin ainda não sabia de que lado Chloe estava.
Kim Jong-woo disse que só podia notar uma coisa que foi imediatamente notada no ataque daqueles americanos. Manter uma equipe apenas com pessoas que podem atacar de longa distância é imperdoavelmente estúpido. Um movimento errado e sem um lutador corpo a corpo, eles poderiam ser eliminados. Por exemplo, uma classe Berserker seria perfeita. O Sr. Jason Hill. Será que o zelador realmente acreditava nessa menina? Ela não consegue voltar a si por horas depois de ativar a habilidade. Kim Jong-woo disse que nesse caso ela poderia descansar um pouco. Han Yu-bin ponderou. Kim Jong-woo realmente achava que ela seria capaz de continuar lutando depois de descansar? O Sr. Jason e Han Yu-bin ficaram horrorizados quando viram Kim Jong-woo ativar a habilidade Furious Berserker. Nosso herói perguntou ao americano se ele estava disposto a responder por suas palavras. O americano disse que não há necessidade de ter medo desse cara, pois ele é apenas um faxineiro. É preciso manter a calma. O Sr. Jason não entendia o que estava acontecendo nessa masmorra. Era a primeira vez que ele via um zelador usar uma habilidade de nível tão alto. Precisamos detê-lo antes que ele faça alguma coisa. Kim Min-ju ativou a habilidade Réplica. Era uma imitação das habilidades do Golem do Atlântico. Ela também usou a habilidade adquirida Polymorph, que pode mudar a forma e o tamanho de um objeto. Kim Jong-woo tirou um esfregão de trás das costas e disse que, se ele é um zelador, é hora de limpar todo o lixo daqui. O Sr. Jason e a equipe de caçadores americanos ficaram realmente surpresos quando foram atacados por um zelador, sendo que o ataque foi com um esfregão. Jason gritou para que os caçadores mantivessem a linha. Kim Jong-woo se viu cercado por americanos. Usando uma combinação de habilidades, o jovem foi capaz de usar sua resistência de forma criteriosa. Kim Jong-woo usou uma combinação de hiperaceleração, contra-ataque e réplica. Os americanos estavam sofrendo danos e não podiam fazer nada contra um oponente assim. Depois que o jovem atacou Jason, este gritou para que o zelador parasse, ele queria conversar. No entanto, nosso herói não fez cerimônia e enfiou o punho na mandíbula do representante da associação estrangeira. Todos os caçadores americanos, inclusive o chefe de cabelos vermelhos, foram desativados e caíram no chão. Han Yu-bin observava e não conseguia acreditar, porque se Kim Jong-woo não tivesse o conhecimento básico das habilidades, ele não as teria dominado tão facilmente. Cada movimento que ele fazia e a forma como aplicava a habilidade eram perfeitos. A garota pensou que a força desse cara era tão grande que ele poderia estar à frente da associação. Han Yu-bin se lembrou de Enjil. Se ao menos Kim Jong-woo estivesse com eles naquela época, eles teriam sido capazes de salvá-la. Kim Jong-woo se virou e Jason gritou para que o jovem parasse. Se algo acontecesse com ele, a associação internacional não faria vista grossa. Nosso herói perguntou surpreso. Eles realmente saberiam se ele havia morrido durante a operação ou por suas mãos. Afinal de contas, os mortos não contam histórias. Han Yu-bin disse ao cara para parar com isso. Você não deve se meter com a associação internacional. Isso pode ser perigoso. Kim Jong-woo deu um giro e chutou o americano em seu ponto mais vulnerável. O Sr. Jason gritou alto de dor. O protagonista deixou a ruiva sozinha e disse que era hora de terminar. Han Yu-bin se perguntou se isso ainda não havia terminado. Kim Jong-woo estendeu a mão e disse a Chloe para devolver a Pedra do Tempo. Ela deveria devolver o que roubou e não tentar trapacear novamente. Chloe ficou indignada. O que você quer dizer com de novo? Kim Jong-woo não quis explicar nada e reiterou que a garota deveria devolver a pedra e então eles poderiam se separar em paz. Kim Jong-woo afirmou que tentaria discutir a questão do arquivo com Han Yu-bin. Nosso herói se perguntou o que o Sr. Jason diria sobre isso. Chloe percebeu que não adiantava sair dessa e deu ao protagonista a Pedra do Tempo. Kim Jong-woo pegou a pedra, sorriu e disse que eles tinham terminado. Kim Jong-woo perguntou a Han Yu-bin: que tipo de arquivo é esse? Que tipo de informação está armazenada nele? A garota respondeu que, quando ela estava nos Estados Unidos, algo aconteceu. Kim Jong-woo esclareceu. Foi aquele acidente com a amiga dela?
A garota disse que o arquivo continha dados que confirmavam que todas as condições para chamar a equipe de apoio haviam sido cumpridas. Kim Jong-woo pensou que essa era a prova mais importante. Han Yu-bin pegou um pendrive e disse que ele continha aquele mesmo arquivo. Kim Jong-woo perguntou se ela tinha certeza de que queria doar o arquivo. Han Yu-bin disse que era apenas uma gota no oceano. Assim que chegou a este país, ela entrou em contato com todos os meios de comunicação, mas as coisas desandaram. Como se vê, há informações sobre corrupção nesse arquivo, mas quem precisa expor a corrupção de uma associação